Tivemos 59 rupturas nas condutas de água só na zona da marina, mas também um grande número nas condutas de gás. Mais de 100 na área, ficámos sem água. Isso só agravou as consequências do terremoto que afetou o solo da zona da marina de forma muito mais intensa do que o de qualquer outro local da cidade. Cidadãos chocados descreviam o pesadelo. Durou cerca de 8 segundos. A meio, voltámos-nos para correr pelo recreio e vimos isto ceder. Caiu inteirinho. Foi tão estranho. Parecia silencioso. Caiu inteiro. Sinistro, foi muito sinistro. Gritei e alguém me viu pela janela. Foi quando percebi que estávamos no chão. Ainda bem que não estava dentro do carro. No entanto, um edifício sobreviveu ao sismo mais ou menos ileso. Inaugurado no próprio dia do terremoto, o Hotel Marriott fora construído segundo as regras mais exigentes. Durante o abalo, o hotel perdeu todas as janelas exceto uma, hoje exibida no átrio, recordação permanente da catástrofe. Com os prejuízos a atingir os milhares de milhões de dólares, a reação não só na América do Norte, mas no mundo foi rápida e generosa. Com os donativos que chegavam para o Fundo de Auxílio ao programa, o presidente George Bush pai, que visitaria os locais destruídos, anunciou um pacote de ajuda e reconstrução de quase 3 mil milhões e meio de dólares. Embora os terremotos sejam difíceis de prever ou prognosticar, como preferem os cientistas, um homem parece ter acertado em Loma Prieta. No artigo de um jornal local, publicado 4 dias antes, Jim Bertland, geólogo reformado, dizia que, com base na análise científica das marés e do estranho comportamento dos animais, achava que um terremoto estava iminente. – 17 de janeiro de 1994, Northridge, sul da Califórnia. 5 anos depois de Loma Prieta, às 4h31 da manhã, a região foi atingida por outro grande sismo. O epicentro foi em Reseda, uma pequena comunidade no Vale de San Fernando, cerca de 32 km a noroeste de Los Angeles. O foco, o ponto de origem dos terremotos, foi a cerca de 18 km de profundidade numa falha desconhecida dos geólogos. Quando foi apurado o epicentro, já os mídias lhe chamavam o terremoto de Northridge, uma comunidade próxima. O sismo, que apanhou toda a gente desprevenida, mediu 6,7 na escala de Richter. Causando imensos estragos, foi um dos piores a atingir a América do Norte. Morreram cerca de 60 pessoas. Fez 7 mil feridos e 20 mil desalojados. All the first level, all the way around. See that right there? That's the first floor, that's the second floor, and there's no more first floor. The second floor is on top of the first floor. On the first floor. This lady right here, her son and her husband is still there on the first floor. Mais de 40 mil edifícios foram destruídos ou ficaram seriamente danificados, incluindo 11 hospitais, o centro comercial de Northridge, o famoso Fillmore Theatre e parte da Universidade da Califórnia. Hey, good buddy. Okay. Here, hold on. Just keep on going through. Come on, Theo. Foram também afetadas uma série de estradas e pontes. Deram-se inúmeros incêndios, alguns devido a fugas de gás. E as rupturas nas condutas de água originaram cheias. Os desabamentos de terra e a liquefação pioraram o caos. As consequências foram muito além da área de Los Angeles, com edifícios até a 137 metros também a sofrer danos.
Nos dias seguintes, a região foi atingida por quase 6.000 réplicas. E embora a sua intensidade fosse decrescendo, continuaram a provocar danos consideráveis, sobretudo a edifícios já enfraquecidos pelo abalo original. Crê-se que os prejuízos totais da tragédia tenham ultrapassado os 30 mil milhões de dólares. Isso levou a que uma série de seguradoras começassem a recusar futuras apólices contra terremotos ou a tornarem-nas extremamente caras. O Estado acabou por intervir, criando a Autoridade Sísmica da Califórnia para suprir algumas das carências. Dado que muitos edifícios concebidos para suportar terremotos terem ruído ou ficado muito danificados, as autoridades começaram a ser mais exigentes no que respeita às regras de construção. O terremoto de Northridge foi uma das maiores catástrofes naturais da história dos Estados Unidos, e a propagação das ondas no solo foi a mais rápida alguma vez registada por instrumentos em áreas urbanas. O número de mortes poderia ter sido muito mais elevado não fosse o dia 17 de janeiro, feriado nacional, dia de Martin Luther King, e muita gente ter ido para fora. Ainda bem porque, como explica Hiro Kanamori do Instituto de Tecnologia da Califórnia, ninguém previu o sismo. Queríamos saber se acontecera algo antes do Northridge. Tínhamos uma estação sísmica muito boa na Califórnia e podemos desenvolver um sistema para uma monitorização constante da radiação energética emitida pela crosta junto a Northridge. Verificámo-lo 10 horas seguidas antes do terremoto. Não houve absolutamente nada, portanto, foi um fenómeno muito súbito. Nada podemos fazer para travar um terremoto. Todavia, quem mora em zonas de maior risco, sobretudo em países ricos e desenvolvidos como os Estados Unidos ou o Japão, pode ajudar a proteger-se, concebendo e construindo edifícios com menor probabilidade de ruir. Um pioneiro no design de estruturas resistentes a sismos foi o conceituado arquiteto americano Frank Lloyd Wright. Foi o responsável pela concepção do Hotel Imperial em Tóquio. Quando o grande terremoto de Kanto atingiu a cidade a 1 de setembro de 1923, matando cerca de 200 mil pessoas, o hotel foi um dos poucos edifícios que ficaram de pé. Desde então, outros arquitetos e construtores têm procurado igualar o trabalho de Wright. Sobretudo em São Francisco, onde um dos edifícios mais famosos da cidade, a Pirâmide Transamérica, tem o dobro da resistência exigida pelas autoridades. Concluída em 1972, a pirâmide de 260 metros é o arranha-céus mais alto de São Francisco e o 100º no mundo. Em caso de novo terremoto, o ritmo de oscilação será de menos 1/3. Os habitantes da cidade, como São Francisco, Los Angeles e Tóquio, aprendem técnicas de sobrevivência desde crianças. Os meios de comunicação públicos têm de passar a mensagem. To live here because of the earthquakes. Hey, we're optimists, but we're not stupid. Earthquakes can happen anytime. Like right now, dog cover home. You have to constantly ask yourself, are you ready? Are you ready? You got a plan? You need a plan. Everyone's got to have a plan. Are you ready? What are you going to do? Where are you going to go? Where are you going to meet your family? Stay off the phone. You need a week's supply of food for you, your baby, and the pets. Sturdy shoes, plenty of bottled water. Check for gas leaks, radio, flashlight, batteries. Oh, and prepare for aftershocks. There's a lot you can do to help yourself, so help yourself. Find out what to do. And whatever you do, don't panic. Keep calm. Calm is good. We can deal with this. É-nos dito que, em caso de terremoto, o sítio mais seguro é dentro de casa, sob uma peça de mobiliário resistente ou sob a ombreira de uma porta. Grande número de fatalidades e ferimentos ocorre quando as pessoas tentam sair dos edifícios, sendo atingidas por pedaços de alvenaria ou por estilhaços de vidros. Quando os serviços de emergência entram em ação, têm uma série de aparelhos para localizar sobreviventes soterrados. Entre eles, câmaras térmicas e um engenhoso instrumento que detecta a vibração e permite aos técnicos falar diretamente com as vítimas através de